Olá pessoal, seja muitíssimamente bem-vindo. Sim, eu digo sim. Você está no canal Além da Fé e eu sou o Jason Ferrer. Então saiba que é uma honra e um privilégio muito grande receber você que está aí do outro lado nos acompanhando. Você que está na região do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. E para você que está fora do Brasil, receba o meu cordial e sincero abraço. Bom, hoje vamos falar de um assunto importantíssimo para você que é teísta, para você que é ateísta, para você que é agnóstico, naturalista, para você que é cético, para você que é um desigrejado e para você que desenvolve a arte da dúvida, da crítica e a arte da pergunta, você que duvida das coisas. Sabe que hoje nós vamos falar de um tema importantíssimo. Olha o nosso tema. Por que não acreditamos em Jesus? Agora, observe atentamente o nosso subtema. Entenda porque a fé em Jesus é insustentável. Então, eu espero muito que você goste do nosso conteúdo e já desde agora eu quero muito agradecer a você pela sua presença, pela sua participação e, acima de tudo, pela sua preferência. Muito obrigado. Logo, após a nossa abertura, falaremos com você sobre este assunto. Vamos lá, pessoal. Além da Fé com Jason Ferrer. Bom, estamos de volta e é uma honra muito grande poder receber você aqui. Estamos neste paraíso maravilhoso, uma terra extraordinária que é a Bahia. Eu estou em um dos municípios, eu estou em um dos 417 municípios da Bahia. Eu espero muito que você goste do nosso conteúdo de hoje. Nós estamos, olha só, que beleza maravilhosa, tá? Tudo isso aí para oferecer para você um conteúdo de excelente qualidade. E eu só espero de todo meu coração que você goste do nosso conteúdo e continue com a gente. Pessoal, um pastor e teólogo britânico chamado John Stott, ele se utilizou da Bíblia para dar a seguinte declaração sobre Jesus, o Cristo. Veja o que ele falou. Ele disse o seguinte, abrindo aspas: conhecê-lo era conhecer a Deus, vê-lo era ver a Deus, acreditar nele era acreditar em Deus, odiá-lo era odiar a Deus e honrá-lo era honrar a Deus. Fecha aspas. Essas palavras do John Stott realmente são muito bonitas, muito fortes, muito bem elaboradas para defender a deidade e a divindade de Jesus Cristo. Mas isso, infelizmente, não prova absolutamente nada quando não possuímos os fatos. A pergunta é, como sabemos se Jesus estava falando a verdade? Quando Jesus disse que ele era o Messias, como é que nós saberemos que ele falou isso? Não é pelo fato de estar escrito que um certo personagem de um livro fictício disse que eu sou aquilo ou eu sou assim assado, que nós vamos acreditar nele? Como é que nós podemos saber que Jesus estava falando a verdade? Várias pessoas de vários séculos que já passaram por esse mundo alegaram veementemente serem filhas e filhos de Deus, o Messias, o Cristo. Outros afirmaram que era o próprio diabo e o próprio Deus. Ainda hoje temos pessoas espalhadas pelo mundo todo, Brasil. Pessoas espalhadas pelo mundo todo que afirmam categoricamente que é em si a encarnação ou a reencarnação de algum Deus. Como? A pergunta é como nós acreditaremos nessas pessoas? Uma pessoa que mentiu descaradamente por diversas vezes a respeito da sua segunda vinda nos ares, com seus anjos, com poder, com grande glória. Essa pessoa não pode ser levada a sério. Quem é essa pessoa, Jason? Essa pessoa é o próprio Jesus das Escrituras, dos Evangelhos. E o interessante disso tudo, meu Brasil, é que pessoas acreditaram nesse cara. Pessoas acreditaram nele, fizeram penitências. Pessoas que venderam tudo que tinha, não juntaram nada de tesouro aqui na terra, não viveram de modo confortável justamente porque esperavam a volta desse cara. Outros abandonaram suas famílias para segui-lo, perderam as esperanças nessa terra. Então, como acreditaremos num mentiroso? Aí você fala, Jason, peraí, você está chamando Jesus Cristo de mentiroso? Sim, Jesus, de acordo com os evangelhos, afirmou para os seus discípulos em Mateus capítulo 10, versículo 23, você pode conferir na sua Bíblia, você tem uma Bíblia em casa e você pode conferir. Mateus capítulo 10, versículo 23, Jesus falou que não daria tempo
deles percorrerem as cidades de Israel, sem que antes viesse o Filho do Homem nas nuvens. Agora eu gostaria que você se atentasse para um detalhe muitíssimamente importante. Jesus, ele garantiu com todas as palavras, com todo o empenho da sua vida. Ele falou e ele garantiu para todas as pessoas que a sua volta seria rápida. Na verdade, a sua volta seria naquela geração, seria para aquele povo, para aquela época, como diz Mateus, capítulo 24, versículo 34. As pessoas, Brasil, confiaram tanto em suas palavras que Tiago escreveu uma carta para as igrejas pedindo paciência e afirmou que o fim estava próximo. E você pode ler isso aí em Tiago, capítulo 4, versículo 3 e versículo 9. Assim como também você pode ver em Tiago, capítulo 5, versículo 7 e versículo 8. Quer dizer, falar de Jesus sendo parcial, sendo tendencioso, sendo um advogado de defesa, um amigo incondicional, um crente ferrenho ou um pregador profissional do evangelho, não nos ajuda a enxergar a verdade e a fazermos uma boa crítica do texto. Jesus prometeu sim, Brasil, ele prometeu que voltaria para aquelas pessoas que ali estavam junto com ele no primeiro século. Você pode observar outra coisa importante. Jesus afirmou com todas as letras, com todas as palavras, em Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28, que alguns dos que ali estavam com ele, junto com ele, não provariam a morte até que vissem ver a segunda vinda dele nos ares. As pessoas acreditaram piamente nessa profecia ou nesse profeta mentiroso, ou nesse falso Messias, a ponto de criarem expectativas em torno desse grandioso evento que não se realizou. Jason, mas espera aí, Jason, você está errado, cara. Você está errado. Se realizou sim. Jesus prometeu que voltaria no ano 70, com a destruição do templo, e voltou. Realmente Jesus voltou? Não caiam nessa besteira dos preteristas. Não caia nessa besteira dessa teologia consumada. Jesus não voltou no ano 70. As evidências de todas as cartas, tudo que diz nas cartas, tudo que diz nos evangelhos, Jesus não voltou para realizar nada. A expectativa das pessoas é que Jesus voltaria, que arrebatariam, que os mortos ressuscitariam. E você não deve levar isso num sentido figurado, Brasil. A carta, por exemplo, escrita aos Hebreus, desde o primeiro capítulo ao último, capítulo 1 de Hebreus ao último, afirma que Jesus estava voltando e que isso não demoraria, porque todos já estavam vendo o fim dos tempos. Entenda que eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando dos próprios apóstolos, dos próprios discípulos, das igrejas que viviam ali na Ásia Menor. Eles todos estavam esperando com expectatividade a volta de Jesus nos ares. Pessoas vendiam tudo que tinham esperando esse tal desse Jesus. Observe, é só você observar atentamente esses versículos. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Eles estavam vivendo nos últimos dias. Hebreus capítulo 9, versículo 26. O autor da carta aos Hebreus estava dizendo que eles estavam vivendo nos últimos dias. Olha, vivendo nos últimos dias. Hebreus capítulo 10, versículo 25, deixa bem claro que o dia estava se aproximando. Aí eu pergunto, que dia é esse que estava se aproximando? Ora, a vinda de Jesus. Veja aqui em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 9, versículo 27, agora Hebreus capítulo 10, versículo 25, mostra que o dia estava se aproximando. E em Hebreus capítulo 10, versículo 37, o escritor da carta, ele pede às pessoas para que o povo aguarde somente um pouquinho. Esse pouquinho que o apóstolo ou o escritor da carta aos Hebreus pede é um pouquinho. Gente, tenha paciência. Mas cadê Jesus? Tenham paciência, espere apenas um pouquinho, que ele já está vindo. Agora, entenda que essa não é a minha declaração, essa não é a minha posição. O que eu estou lendo para você são os próprios evangelhos. Eu estou lendo as cartas para você. E entenda que essas afirmações são afirmações dos apóstolos, dos discípulos. E se você sair dos evangelhos,
Se você sair das confirmações de todas as cartas dos apóstolos, das igrejas, as 7 igrejas, você vai ver que em João, ali em Apocalipse, segundo a visão de João em Apocalipse capítulo 2, versículo 25, Jesus afirmou para a igreja de Tiatira o seguinte, abrindo aspas, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, fecha aspas. Em outras palavras, Jesus estava deixando claríssimo que a igreja de Tiatira ainda estaria viva e de pé quando ele voltasse. Mas a igreja não existe mais e Jesus não voltou. Cadê essa igreja? Se você do outro lado diz assim, Jason, mas espera aí, Jesus, ele vai voltar. Então, guarda o que tens. Cadê a igreja de Tiatira para guardar o que tem? Como é que ela pode guardar o que tem até que eu venha? Segura isso daí, essa encomenda, até que eu venha. Então você não vai sair daqui sem que eu venha. Então, se Jesus não voltou e Jesus ainda vai voltar, então quer dizer que a igreja de Tiatira ainda está aguardando até o dia de hoje a recompensa de Jesus? Por favor, Brasil, isso não existe. Eu gostaria que você, do outro lado, pensasse que aquele povo daquela geração, daquela época, eles estavam aguardando Jesus, eles estavam aguardando o julgamento final, estavam aguardando o fim de todos os sistemas, eles estavam aguardando a vitória de Deus sobre os males do mundo, mas isso não aconteceu um milênio, não aconteceu nada, e algumas pessoas ainda vêm colocando esses assuntos como se fossem assuntos figurados, como aconteceu no ano 70, mas aconteceu como? De que forma? Cadê os sinais climáticos que aconteceria? Não aconteceu nada e vocês vão ficar o quê? Figurando tudo. O que vocês deveriam entender como ordem, natureza literal, vocês vão entender como ordem de figuras? Não pode. Brasil, quem falou que voltaria? Quem falou que estabeleceria o seu reino? Quem falou que venceria o mal? Quem falou que ressuscitaria os corpos dos santos e de todas as pessoas para um julgamento final? Não fui eu. Foi um profeta judeu e mentiu sobre isso daí. Jesus foi que afirmou categoricamente e de maneira absoluta que tudo isso ocorreria naquele tempo, naquela geração de pessoas que estavam ali, como diz Mateus, capítulo 23, versículo 34 até o 36. Eu pergunto, como podemos defender um Cristo mentiroso ou um Jesus que mentiu descaradamente? Então eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Diante dessas questões, será mesmo que podemos confiar que Jesus de fato realizou milagres? Será que andou sobre as águas? Será que multiplicou pães e peixes? Será que transformou água em vinho? Será que ressuscitou? Não aconteceu nada dessas coisas, Brasil. Ainda que exista um livro afirmando que Jesus fez obras sobrenaturais, não podemos simplesmente chegar e acreditar. Ainda que nos digam que essas obras foram obras do próprio Deus, não adianta. Se não tem fatos, eu não posso acreditar. Talvez você me diga, mas Jason, as obras foram feitas pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus. Não creiam nisso. Não creia nisso. Se essas obras não se repetem, se não podemos observá-las, se elas não podem ser praticadas nos dias de hoje, por que eu devo acreditar em milagres que desafiam as leis da natureza? Se você pratica milagres, você que está do outro lado, pratica milagres, se você anda sobre as águas, quer andar sobre as águas? Você anda sobre as águas? Você anda sobre as águas? Estou perguntando para você. Se você é um servo de Deus, Jason, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12, deixa bem claríssimo, Jason, que todo aquele que cresce em Jesus faria as mesmas obras que ele faria. E ainda faria obras maiores. Então, se você do outro lado quer provar que essas coisas aconteceram, vem aqui, atravessa aqui, anda do outro lado, coloca aqui o teu pé, aí você não faz isso, não é verdade? Agora, se você não faz, por que você acredita? Acredita e você não pode reproduzir? Por que você não pode reproduzir? Aí você tem que me explicar isso. E você não me explica. Você nem explica e você nem faz. Você só acredita. Porque você só tem crença na cabeça e nada mais. Então, por favor,
Se você não consegue praticar os milagres, se você não consegue fazer as mesmas obras que Jesus fez, se você não consegue fazer obras maiores do que a que Jesus fez, então não me venha cantar de galo para cá, por favor. Você não tem autoridade nenhuma sobre isso, você é somente uma pessoa doutrinada. Você não pode chegar para mim e dizer, mas Jesus ressuscitou sim, com qual prova? Qual é a prova que você tem que Jesus ressuscitou? Nenhuma. Todas essas coisas que você tem não passa de péssimas má interpretações, de fanatismos completamente exacerbados. Inclusive, o professor de teologia, John Dominic Crossan, certa vez ele afirmou o seguinte, olha o que ele afirmou, abrindo aspas, penso que ninguém, em lugar nenhum, em momento algum, possa trazer mortos à vida, fecha aspas. E eu, particularmente, concordo plenamente com esse teólogo, porque ele analisou os eventos supostamente milagrosos da Bíblia, mas de forma racional. Brasil, os céus da Idade Média, entenda bem isso, por favor, veja o que é superstição. Os céus da Idade Média estavam completos, estavam repletos, estavam lotados de deidades e demônios. Mas depois do telescópio de Galileu, aí essas entidades foram varridas dos céus pela incrível lente. Você olha para o céu, você não vê mais nada, está tudo límpido, está tudo maravilhoso, os céus da maneira como ele é, sem demônios, sem anjos lutando. O problema é que, infelizmente, nós ainda temos essas crenças inocentes, crenças no sobrenatural. Então, essas pessoas que acreditam no sobrenatural, pessoas que acreditam em milagres, pessoas que acreditam em demônios, em atuações, em guerras divinas entre os anjos e demônios, isso tudo são obras de ficção. As pessoas estão vendo muito filme de ficção que mostra manifestação de demônios, mas na vida real, ou dentro de um laboratório, ou dentro de um ambiente controlado, os demônios e os anjos simplesmente não aparecem, não se manifesta. Então é fácil os demônios se manifestarem numa igreja, diante de uma plateia de pessoas simples e de crianças. Aí sim os demônios se manifestam. Bom, pessoal, chegamos à conclusão de mais um vídeo e, como sempre, em todas as minhas conclusões, eu deixo sempre uma reflexão para você pensar. E na reflexão de hoje é o seguinte: eu pergunto para você, por que devemos confiar em um judeu ressuscitado, sendo que hoje nós não temos o menor sinal da sua existência? Por que acreditar? Onde está esse Jesus neste exato momento? Ninguém sabe. Nem os próprios advogados de Jesus, no caso os teólogos, os padres, os pastores, sabem onde é que Jesus está. Então, por que e para que precisamos acreditar em coisas sem o menor fundamento e sem o menor sentido e sem a menor racionalidade? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Bom, um fortíssimo abraço para você que acompanha o canal. Muito obrigado pela sua maravilhosa presença. Agradeço a você que compartilha os meus vídeos, a você que gosta do canal, a você que nos incentiva, a você que acredita que realmente nós podemos ir para frente e enfrentar esse sistema através da racionalidade. Agradeço muito a você, ao seu apoio, agradeço a você que compartilha, a você que é membro do nosso canal. Muito obrigado a você que é membro do canal. Agradeço demasiadamente a você que também manda uns superchats, que nos ajudam através do Pix. Muito obrigado, pessoal. Isso nos ajuda a pagar uma conta de energia, a comprar um material melhor, a ter um tempo maior disponível para que a gente possa lutar contra essas coisas. Então, meu muito obrigado por tudo. Desejo a todos vocês um fortíssimo abraço e até o próximo vídeo, se Zeus assim permitir. Tchau, tchau, pessoal.